boa tarde, saudações político-linguísticas. Estamos aqui hoje no segundo programa da série Línguas e Políticas, do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, o IPOL, para discutir a trajetória da cooficialização da língua Membem-Gocré, ou Caiapó, no município de São Félix do Xingu, no Pará. A política de oficialização de línguas em nível municipal é uma política linguística no Brasil em 2002, a experiência pioneira da Cachoeira, no Amazonas, onde foram oficializadas as línguas tucano, baniwa e engatu. Desde lá, as leis promulgadas pelas câmaras de vereadores levaram 34 municípios brasileiros a uma situação de reconhecimento da sua riqueza e da sua diversidade linguística. Foram oficializadas 14 línguas, sendo 10 línguas indígenas e 4 línguas de imigração em todas as regiões brasileiras, menos no Nordeste. Esses 34 municípios são uma fração dos mais de 180 municípios brasileiros com potencial de cooficializar outras línguas, já que o Brasil é o 9º país mais multilingüe do mundo e tem mais de 240 línguas, além do português, de modo que vamos conhecer hoje uma dessas experiências, que agora comemora praticamente um ano de existência, que é a experiência de São Félix do Xingu, com a língua Membem-Gocré, ou Caiapó. Então, tenho o prazer de receber os professores Befjá, Clebson, Dilcilene, Cledson, Nádia e Vicente, da Rede Municipal de São Félix, e também mestrandos do Museu Nacional, para um bate-papo em que eles vão contar para nós como foi o processo, quais foram as suas características, os seus percalços e as suas vitórias. Tenho o prazer, então, de dar início. E a primeira pergunta, claro, para contextualizar o nosso público, é a pergunta sobre quem é o povo Membem-Gocré, onde fica o município de São Félix do Xingu, como quais são as condições e as situações que vocês vivem nesse município. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista, dessa live, e agradecer ao IPOL, agradecer à professora Marci, ao professor Gilvan, e agradecer também ao Prof. Linde, que é um programa do Museu Nacional, né, que é o mestrado em Linguística, Línguas Indígenas, da qual faço parte, sou aluno, e a Dilcilene também fez parte da primeira turma, então já é mestre e eu mestrando. Quero informar que o Clebson e a Nádia, os professores Clebson e Nádia, por enquanto, estão tendo problema de conexão, então vamos aguardá-los. E o professor... apareceu agora, vai dar certo. E o professor indígena, o Befjá, está numa reunião com os caciques, está tendo vários encontros agora durante essa semana, então ele possivelmente não participe agora nesse momento. Sobre a pergunta, falar sobre o povo Membem-Gocré, deixa eu abrir aqui a imagem, o slide, eu queria mostrar algumas imagens aqui. O povo Membem-Gocré faz parte de um grupo pelos não indígenas, né, pelas tribos Tupi, e pelos não indígenas, eram chamados de caiapós. E esses caiapós ocupavam o território do centro-oeste do brasileiro até uma parte do norte. Então, toda a região ali do Goiás, Tocantins, que hoje são esses estados, né, Mato Grosso, eram ocupados por esses povos. E à medida que foram sendo ocupados por não indígenas, invadidos, né, eles foram adentrando para a região norte. Então, atravessaram o Araguaia e foram ocupando essas regiões, do Araguaia, do Tocantins e, por fim, do Rio Xingu. E, dentre esses povos, existem os Membem-Gocré, e tiveram várias cisões, né, ao longo dos séculos, principalmente no final do século XIX, e se dividiram em Membem-Gocré Xicrim e Membem-Gocré Caiapó.
Teve outras cisões, um grupo desceu para o lado do norte do Mato Grosso, outro grupo foi para o lado do Iriri, quer dizer, região oeste do estado do Pará, que é hoje, né? E a região a etnia que predomina aqui dentro do município é a etnia Kayapó. Então, aqui são algumas imagens, né? É um grupo que ocupa cerca de 6 terras indígenas, então tem várias. Porque Memembocré é Kayapó? Porque tem Memembocré Xicrim, Metutiri, Mecranotiri, tem várias divisões, vários grupos. E o Kayapó é o que mais predomina dentro do nosso município aqui. Então, aqui são algumas imagens, tem a imagem da aldeia Cocramoro mais acima, a imagem da festa das mulheres, imagem das crianças. É um grupo com uma língua forte, que é falada tanto pelas crianças como os mais velhos, quer dizer, todos falam a língua. É um grupo que, no total, segundo dados da CESAI, né, de 2014, são cerca de 11 mil indígenas no total, pegando todas as TI, mas dentro do município de São Félix do Xingu, através de um censo que foi realizado agora, recentemente, uma parceria da Secretaria de Cultura e da CESAI, da FUNAI e dos próprios indígenas que contribuíram também com as informações, são cerca de 2.004 indígenas dentro do município, Kayapó, divididos em 31 aldeias. O município é extenso, são mais de 80 mil quilômetros quadrados, vou mostrar aqui. Aqui, ó. Então, está na região sul e sudeste do Pará. Essa região em amarelo são as terras indígenas. Essa de baixo, logo abaixo aí da sede do município, que é essa estrela no centro, a imagem à direita, são as terras indígenas Kayapó. Essa em amarelo no norte do município é a Pitereua, que é o grupo que faz parte, que ocupa esse território, são os Paracanã. Lá são cerca de 11 aldeias, e uma população agora, segundo dados recentes, de 744 indígenas. Então, dentro do município, tem 2.748 indígenas, segundo o censo agora feito pela Secretaria de Cultura e a CESAI e a FUNAI. Essa área em verde é uma reserva também, mas não é reserva indígena, é a reserva da Terra do Meio. Então, cerca de 70% do município são reservas indígenas e reservas, áreas florestais, né, de reserva, unidade de conservação seria. Vou voltar aqui. Aqui é uma imagem das terras indígenas, né, já abrangindo, mostrando dentro do norte do Mato Grosso e o sul do Pará. Então, tem Kayapó, logo no centro e à direita, Badioncoro, Mecranoti, Baú, Capoto Jarina, que já é lá para o Alto Xingu, né, na nascente do Xingu, e lá para o lado de Redenção, na região aí sudeste, Las Casas. Então, esses pontos que estão demarcados, isso aqui é uma imagem feita agora recentemente, foi publicada pela Associação Floresta Protegida. É uma associação que tem uma participação muito grande aqui com eles. Todos esses pontos aí são aldeias. Então, dentro do nosso município, grande parte das aldeias estão no Rio Xingu, no Rio Fresco e no Riozinho. A aldeia mais próxima aqui, pelo rio, está cerca de 105 quilômetros, e pela estrada, 60 quilômetros. Aqui é o município, né? O município, a bandeira municipal, né? Que tem imagem, representação indígena nela, né? Imagem do indígena, do seringueiro, tá aí uma imagem da seringueira e do garimpeiro. E o brasão, né, do município também, a imagem logo acima, no alto, a representação indígena. Certo. Antes de nós entrarmos no processo de cooficialização da língua propriamente dito, talvez vocês pudessem explorar um pouquinho como eram as relações entre os Membengocré e os não indígenas, né? Nós sabemos que o município foi criado em 1961, mas como eram essas relações historicamente entre os dois grupos? Certo. Só para complementar aqui, aproveitando a sequência, o Membengocré, a língua é Membengocré, né, variedade Kayapó, porque tem o Xicrim,
e faz parte da família G do tronco macro G, dentro da classificação do Arion Rodrigues. Só para especificar a classificação da língua. Bom, a relação dos indígenas e não indígenas foi sempre muito conflituosa, principalmente no final do século XIX, quer dizer, todo esse território aqui era ocupado pelos Kayapó. Haviam outras etnias, como os Chipá, os Juruna, os Araueté, né, que são os Paracanã, e à medida que os Kayapó foram adentrando, quer dizer, saindo lá da região centro-oeste, vindo para cá, eles foram entrando em conflitos com os próprios indígenas, quer dizer, de outras etnias, e ocupando esse território. Então, todo esse território, no final do século XIX, era ocupado pelos Kayapó. O que aconteceu? As primeiras ocupações de não indígenas se deram através de seringueiros, que vieram aqui na época da extração da borracha, no final do século XIX e início do século XX. Uhum. Então, primeiro, borracha, quer dizer, teve vários conflitos, tanto os indígenas matavam os não indígenas, quer dizer, tinham aquele grupo ali dentro como é que se diz, eles tinham os pontos de extração de borracha, então havia um ataque dos indígenas, tem relatos de, vamos supor, 20 pessoas, 30 pessoas morrerem apenas num conflito, e tem também ataque dos não indígenas com os indígenas, e sempre foi, segundo os dados históricos, pelo pouco que eu já li, eles falavam que são povos agressivos, quer dizer, resistentes, e que falam a gíria, entre aspas. Assim são os relatos históricos que tem aqui do nosso município, realizado pelos não indígenas. Então, depois da borracha, teve o comércio de pele, vamos supor, pele de onça, pele de animais, teve a extração de jamborandi, né, a folha do jamborandi, que é utilizada para cosméticos. Depois teve o garimpo de ouro, até hoje, agora, está voltando com muita força, e é um problema muito sério que a gente está enfrentando. Teve o auge até o final dos anos 80, e depois o mogno, a extração de mogno. E os Kayapós sempre foram um povo unido, quer dizer, foi durante os anos 80 e até hoje, né? São referência na questão da luta, da resistência, e justamente nesse período do ouro e do mogno, e eles conseguiram, através de várias reuniões, vários conflitos, várias reivindicações, demarcar o seu território. Então, a terra que é homologada desde o início dos anos 90, é uma terra consolidada, e que agora, depois dos anos 2000, quer dizer, com a implantação, desculpa, a implantação das escolas nas aldeias, já começou a surgir um novo cenário. Eu vou passar aqui os slides. Então, aqui é a sede do município, né, de São Pedro do Xingu. Dentro do município, são cerca de 124 mil habitantes. O município é extenso, com população muito grande. Aqui são as reivindicações Kayapó, quer dizer, sempre teve esse movimento, e agora com a tendência maior, quer dizer, eles sempre lutaram, anos 80, anos 90, e agora anos 2000, seja com a saúde melhor, com a educação melhor, com um atendimento melhor nas instituições públicas, por respeito, né, por respeito ao seu território. Então, aqui são algumas escolas, né, a Escola na Aldeia Pucararã, que é a Escola na Aldeia Cremaiti. A partir do momento que teve a implantação da escola, já teve uma relação melhor entre indígenas e não indígenas. É claro que houve uma pacificação anterior, na época das missões evangélicas, né, e católicas, nos anos 60, que reduziram assim, drasticamente os conflitos, mas essa relação se tornou mais amigável agora, a partir dos anos 2000. Então, com a educação escolar. Aqui outros movimentos que teve também no ano 2009, né, que foi a Semana dos Povos Indígenas, que anteriormente era chamado Dia do Índio, e passou a se chamar Semana dos Povos Indígenas. É um evento promovido pela Secretaria de Educação, né, e
várias secretarias municipais, parceria. Aqui algumas imagens do evento, quer dizer, todas as aldeias descem para a cidade, né, se encontram na cidade, na sede do município, são montados estandes, tem apresentações, pinturas, venda de artesanatos, como miçangas, cocares e tudo. Aqui dentro da cidade também tem vários alunos indígenas matriculados na zona urbana, né? Outra relação também, quer dizer, várias famílias passaram a morar na cidade e matricularam seus filhos na cidade. Outro ponto também que teve, agora mais recentemente, depois de 2015, a chegada da Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, quer dizer, estabeleceu uma relação, trouxe vários alunos para dentro da academia e passou a promover, né, esse respeito aos povos indígenas, trazê-los também para dentro da universidade. Aqui são alguns eventos, o primeiro simpósio de línguas indígenas em 2018, teve a primeira semana de letras em 2017, o primeiro colóquio também, e sempre com a participação deles. Muito bem, interessante ter essa movimentação. E quem é que deu a ideia, ou trouxe a ideia da cooficialização da língua Membengocré até vocês, até o município? Como é que se deu essa movimentação prévia que culminou com a aprovação da lei? Certo. Eu vou passar a palavra para a Nádia. Boa tarde. Certo. Está me ouvindo? Sim, está ouvindo bem. Então, a sua pergunta nos fez refletir, voltar, né, a um ano atrás, quando nós estivemos lá no nosso curso de mestrado pela Profilinde, e lá ouvimos nossos colegas, né, lá de São Gabriel da Cachoeira, né, que foi uma das primeiras experiências de cooficialização de língua. E aí, a partir desse momento que nós conversamos com nossos colegas lá, mestrandos, aí chegamos em São Félix do Xingu, o Clebson fez uma reunião lá em casa, e aí chamamos o Cledson, a Dilcelene, a Claudiane, que não está aqui presente, mas está nos assistindo aí, e lançamos a ideia, né? Conversamos e falamos, acho que nós poderíamos contribuir de uma forma mais eficaz com nossos indígenas. Que tal a gente lutar pela cooficialização da língua Membengocré? Aí, a partir desse encontro, nós nos reunimos em outras ocasiões, né? Aí o nosso grupo foi só aumentando, convidamos os indígenas para eles estarem junto conosco, né? Nessa empreitada, porque nós sabíamos da importância, né? Do sonho que eles tinham de verem a língua deles cooficializada, e esse foi o momento. Então, a ideia surgiu assim, a partir do mestrado, lá no Museu Nacional, né, pelo Profilinde, e as nossas conversas com nossos colegas. Então, aparentemente, o Museu Nacional e o IPOL tiveram uma certa importância para que o processo amadurecesse e que a oficialização fosse realizada. É isso? Boa tarde, professor Giovanni, e a todos que estão acompanhando esse momento, que para nós é muito importante discutir políticas indígenas e, especialmente, tendo essa oportunidade de estar falando da cultura, da língua do povo Membengocré, dos parentes Membengocré aqui de São Félix do Xingu. Então, assim, primeiro a gente agradece a oportunidade que nos é ofertada pelo IPOL, em nome do professor Gilvan Miller e de toda a equipe, e dizer que sim, é fato. O Profilinde, o Museu Nacional, né, e o IPOL foram essenciais desse processo. Como foi dito agora há pouco pela professora Nádia, nós tivemos esses contatos, graças ao Profilinde, ao Museu Nacional, com diversos povos
que estudam, que faz o mestrado, que faz todo um processo de pesquisa lá no Museu Nacional, e são povos oriundos do Amazonas, do Mato Grosso, do Sul, né, do Maranhão, e isso enriquece muito a gente. E nesses compartilhamentos, surgiu essa ideia, como foi dito ainda há pouco pela professora Nádia, e a gente tinha ideia, mas não sabia muito o caminho a seguir. E aí foi então que nós entramos em contato com a professora Marília Facó, coordenadora do Profilind, e ela prontamente nos indicou o site do IPOL, e lá no IPOL a gente encontrou toda a estrutura de cooficialização do município de São Gabriel da Cachoeira. A partir daí, a gente começou a ler, a estudar e somar. Mais pessoas vieram, acreditaram na proposta, e nós começamos a reunir com os professores indígenas, com os professores não indígenas, mas que trabalham direto na aldeia, ou que trabalham aqui nas escolas da sede do município, com alunos indígenas. E tivemos reuniões, além das nossas casas, reuniões em escola, e isso foi tomando a dimensão num espaço curto de tempo. E foi então que começou a surgir as reuniões nas aldeias. Aí nós começamos a contar com o apoio das lideranças indígenas, dos caciques, dos professores indígenas, que começaram a debater, a discutir e a explicar o que é esse processo de cooficialização, como ele poderia se dar e que era viável ao povo Membe-Ocré esse reconhecimento e, consequentemente, todos os ganhos que a cooficialização poderia ofertar. Dá para notar, então, que a cooficialização da língua, isto é, a política linguística, no caso, decorreu do fato de que há uma política anterior, que foi a implantação das escolas, a criação de um corpo docente específico, até a ida de vocês para o Profilind e para o museu está relacionado com a criação das escolas, né? Então, qual é a situação hoje da educação Membe-Ocré? Como é que ela está estruturada? Como é que está funcionando a educação? Professor Gilvan, antes da gente passar essa fala aí para um outro colega que vai poder aprofundar mais nessa questão, eu gostaria ainda de voltar um pouquinho e ressaltar que nós somos um grupo grande, né? Um grupo de mestrando, um grupo de mestres e um grupo de liderança Membe-Ocré. E esse grupo de liderança Membe-Ocré, para chegar a esse processo de cooficialização, e eu não posso deixar isso aqui de narrar, porque eu acho que é muito importante, todo esse processo que não é fácil, mas é possível, contou também com apoio direto, né, dos vereadores, e nós tivemos um vereador, que é o vereador Railson, que abraçou a causa logo na primeira reunião que nós fizemos no hotel do Clédson, e apresentamos a proposta, e logo ele nos proporcionou esse momento de lutar, de abraçar a causa e sensibilizar os demais vereadores. Então, nós passamos esse processo de conversa com os demais vereadores, com o Poder Executivo, no caso, a prefeita de São Félix do Xingu, e logo mais, né, nas próximas semanas que sucederam, a gente já estava com o projeto na mão, e o vereador Railson deu entrada na Câmara, e houve um momento muito importante, que foi a mobilização dos Membe-Ocré para ocupar a Câmara, para sensibilizar os vereadores e mostrar que é importante a cooficialização. Então, tanto é que foi discutido e, na sequência, foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores que estavam presentes na Câmara votou a favor. Então, houve um momento onde as lideranças explicou que era isso que eles queriam, que era dessa forma que eles desejavam que fosse cooficializado, e o documento, a lei 571/2019, de cooficialização, foi aprovado de cara, assim. E aí seguiu o processo, resumidamente, foi para a prefeitura, ficou 30 dias lá, aguardando a sanção da prefeita, mas, infelizmente, não
não foi sancionado, retorna à Câmara de Vereadores e, de acordo a lei municipal lá da Câmara, o presidente da Câmara, quando a prefeita não sancione nem apresenta nenhum argumento, ele acabou sancionando a lei. Então, é lei a oficialização. Dia 13, e aí vale ressaltar que foi dia 13 do 11, vai fazer um ano, né? Dia 13 do 11 vai fazer um ano, e a gente quer fazer um momento para a gente estar aí articulando de modo a lutar pela efetivação da lei, que não basta ficar no papel, né? Sim. Mais um pouquinho, desculpe aí o tempo, mas é importante. Eu preciso falar para quem está ouvindo, para o senhor também, que esse projeto de cooficialização, ele está bem claro. É uma obrigação que o município tem que ter de agora para frente. Nós queremos que o Poder Executivo, que os secretários envolvidos no processo, que os próprios vereadores, que eles abracem essa causa também. É um momento que os povos indígenas, de modo geral, no Brasil, estão sofrendo muitos ataques. E nós temos essa oportunidade de fazer com que a cooficialização em São Félix do Xingu não fique só no papel. Então, o meu apelo aqui às autoridades de São Félix do Xingu, principalmente nesse momento agora, que a gente está meio não, totalmente indeciso, que a gente não sabe quem assumirá em 2021, mas que seja lá quem for que seja, que abrace a causa indígena em São Félix do Xingu ainda mais, que seja parceiro do povo Bembe-Ocré, porque é muito importante essa causa. Ótimo, ótimo. Tá? Então, podemos voltar à questão da educação? Umas informações, Sim. Então, aqui para o nosso público sobre como funciona, como está acontecendo a educação, escolas, professores, enfim. Então, boa tarde mais uma vez. Eu sou o professor Vicente Carvalho de Souza, também faço parte do mesmo grupo aí dos colegas que estudam o mestrado profissional em Linguísticas e Línguas Indígenas, é o Proflind, né, ofertado aí pelo Museu Nacional da UFRJ. Eu sou professor aqui das aldeias Mebengocré, de São Félix do Xingu, faço parte do corpo docente. Bem, a educação Mebengocré, ela funciona da seguinte maneira. Vocês podem me ouvir? Estão conseguindo me ouvir bem aí? O áudio está limpo? Sim, está limpo. Certo. Então, a educação Mebengocré, ela se dá da seguinte maneira. Existe um departamento específico para a educação escolar indígena dentro da Secretaria de Educação de São Félix do Xingu. Esse departamento indígena, ele atende mais de 20 aldeias. E cada uma dessas aldeias reside uma escola indígena. Então, nessas escolas indígenas, o que acontece? Nessas escolas indígenas, há a equipe docente, discente, os professores, em sua grande parte, são professores não indígenas, certo? Mas dentro dessas comunidades, dessas escolas, atuam o professor que nós chamamos monitor, que é o falante da língua. Esse monitor, a meu ver, ele é o próprio professor da língua materna, né, da língua indígena. Então, o ensino ele funciona da seguinte forma: a gente ministra as aulas na nossa língua oficial, língua portuguesa, e em seguida o professor monitor ele repassa o ensino para a língua deles, que é a língua Mebengocré, né, conhecida vulgarmente como Caiapó. E assim o ensino vai acontecendo. Então, funcionam os turnos manhã, tarde e noite, a maior parte dessas escolas, os 3 turnos. E quando chega a parte da noite, o que acontece? Existe um motor a óleo. Esse motor ele funciona por 5 a 6 horas, noturno, né? É as aulas que funcionam à noite. Então, inclusive, eu estava como professor do ensino médio, né? Essa escola que eu sou professor, ela é a única escola, entre todas, que atende a educação modalidade ensino médio, que é a aldeia Cocraimoro. Mas até o momento, a gente foi removido da aldeia por conta dessa pandemia. Enfim, todas as aldeias de São Félix do Xingu, elas são atendidas em vários níveis de educação.
o Fundamental 1, que atende o 1º ao 5º ano, o Fundamental 2, que atende do 6º ao 9º ano, e o ensino médio que está chegando agora dentro das comunidades. Ressalto também que funciona o Jardim, né, o Jardim 1 e 2, dentro das comunidades. E quanto à relação à formação dos professores indígenas, a gente tem um número de 50 falantes se formando em magistério, pelo magistério, né, o antigo magistério, o magistério indígena, que é específico. Temos também uma turma de professores já formados pelo Intercultural, que é um programa do PAFOR, né, da UEPA, da Universidade Estadual do Pará, para quem não conhece. Esses falantes, esses professores estão formados, né, a nível graduação e atuando dentro das comunidades. Existem também professores concursados, né, efetivos na língua mebengocré, né, falantes são concursados e atuam dentro das comunidades. E também os professores contratados, né, que no caso são os monitores. Todos os professores dispõem desses monitores. Então, a estrutura do ensino, ela se dá basicamente com esse corpo pedagógico docente, tem os auxiliares de serviços gerais, né, dentro das escolas. Então, recentemente, tivemos uma conquista dentro das comunidades, a chegada da internet. Temos basicamente 7 aldeias já com internet, né, dentro da sua comunidade, o que vai facilitar ainda mais o ensino, né? O acesso ao conhecimento. Eles estão se interagindo, eles estão se participando desse processo tecnológico, né? Que é muito importante, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivenciando. E assim, a educação mebengocré, ela está caminhando a passos, né? No meu caso, como eu sou professor não indígena e atuo com língua portuguesa, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação aos materiais pedagógicos, né? Então, é por isso que o projeto de cooficialização das línguas indígenas é de suma importância, por conta também dessa carência que tem dentro da área. A gente chega dentro das comunidades e fica totalmente despreparado. Mas de um tempo para cá, a Secretaria está tomando algumas providências, tomando algumas atitudes em relação a essa primeira preparação, né? Está acontecendo um curso online para todos os professores que atuam e para os que também atuam dentro da cidade, porque na cidade, como o Clébis falou, o Clébis é diretor de uma escola que atende o máximo de falantes, né, mebengocré dentro da zona urbana. Então, esse projeto de cooficialização, ele veio para agregar, né, ele veio para somar e empoderar a língua. Então, eu acredito que vai nos ajudar bastante, né? A gente está tendo essas dificuldades, mas nós vamos vencer. Então, a estrutura, o ensino e o funcionamento da educação mebengocré, Gilvan, quem pode nos ouvir aí na nossa live, funciona dessa forma. Certo, perfeito. Vocês me contaram também que há agora um curso online de língua mebengocré funcionando com 50 alunos, que é uma ótima notícia. Como funciona esse curso? Qual é a sua periodicidade, metodologia? Se destina a quem? Boa tarde, sou a professora Dilcilene, né? Atuo na educação escolar indígena há 8 anos. E esse curso, ele é uma ação da Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Alex Barro. A professora é a professora Eunice, uma missionária que já trabalha mais de 30 anos nas comunidades e agora atua como professora. A metodologia do curso, a gente aprender a estrutura da língua para a comunicação, principalmente na sala de aula. São atividades teóricas e práticas, onde a gente aprende a cantar, a fazer diálogos, né? Diálogos com textos, para poder falar a língua, né? Entender a língua. Esse curso é destinado a 50 professores, né? Que são, na maioria, das escolas indígenas, e mais os professores da zona urbana, devido aos alunos estudarem aqui na cidade, né? Nas nossas escolas, Marechal Rondon, teoria, todo tem os alunos indígenas. Então, é uma forma
de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, está tendo esse curso para todos os professores que atuam com os indígenas. E o objetivo desse curso é melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né? Incentivo, né, à língua também, e também que a gente possa, né, os professores estar entendendo também a cultura, que não é só a questão da leitura e da escrita, mas também da cultura. Durante todo o curso, a gente aprende também sobre a cultura. O curso funciona em 6 módulos, né? A carga horária são 240 horas, e cada módulo corresponde a 40 horas semanais. Ótimo, muito bom. É muito importante que não só os indígenas tenham que aprender português, mas que os não indígenas também aprendam a língua, né? Isso que criaria um município equilibrado em termos de política linguística. Chama atenção para quem lê o texto da lei propriamente dito, o fato de que sempre que aparece o nome da língua, aparece o nome Mbembe-Ngokré, e entre parênteses, Kayapó, né? Então sempre aparecem 2 nomes para a língua. Vocês não acham que seria uma boa oportunidade, ou teria sido uma boa oportunidade se a lei ajudasse a definir um nome para a língua para ser usado daqui para adiante? Bom, ali dentro do texto, colocar entre parênteses Kayapó foi justamente para poder especificar que é uma variedade dentre as várias que tem, né? Então, colocar Mbembe-Ngokré primeiro em respeito à autodenominação, porque eles se veem como Mbembe-Ngokré. O professor Bepjó, que infelizmente não pôde participar, ele falou, Júnior, a gente está lutando para poder registrar o nosso nome como, igual o nome dele, Bepjó Kayapó. Eu quero registrar Bepjó Mbembe-Ngokré, porque é como eu me vejo, a minha autodenominação. Sim, assim me diz. Sim. Uhum. Então, o Kayapó é o nome dado pelo outro, como acontece com várias etnias, né, dentro do país. Então, ali seria, dentro do texto, a língua Mbembe-Ngokré, quer dizer, a língua que realmente eles veem, né, que é a língua deles, a cultura, a autodenominação, e entre parênteses, Kayapó, porque é uma variedade, porque eu tenho o Mbembe-Ngokré Xikrin, tenho o Metutiri, tenho o Mecranotiri, então justamente para poder... especificar, né? Justo. Certo, interessante. A lei também, o texto da lei deu 5 anos para o poder público, digamos assim, se adaptar às novas situações ou à nova realidade linguística, e até agora já passou 1 ano, né, da aprovação da lei. Eu queria perguntar para você se há um cronograma de preparação das ações que são necessárias para chegar em 2024 com a lei regulamentada e implementada, né? Porque, como vocês já notaram, tem ações que demoram um pouco para se realizar, né? Não são de uma hora para outra. Então, há um cronograma, tem um planejamento, como é que está sendo discutida e conduzida a questão desses 5 anos até uma implementação plena da lei? Sim. Bom, até o momento, a gente não tivemos oportunidade, né, de sentar com o poder público, com os indígenas, porque aqui está no período político, né? Então, nesse 1 ano, a gente não teve ainda o espaço de sentar, mas o município já vem implantando algumas ações. Agora, a Secretaria de Cultura, com a professora mestra Claudiane, né, está com algumas ações voltadas para a oficialização, inclusive a contratação de indígenas nos departamentos para estar atendendo os indígenas, né? Então, na Secretaria de Cultura, tem o CROTI, né, que é para atender aos indígenas, para mobilizar as ações junto à cultura, né? E a professora Claudiane está lá também, junto com a secretária de Cultura, Marinalva, implantando algumas ações para poder contemplar a oficialização. E a Secretaria de Meio Ambiente também, né, contratou um indígena para ser atendente, né, lá no meio ambiente, que é o Patcore. E na educação a gente tem o Bepjó e o Begogoti, né, que são os representantes da educação, tanto para as ações que vão ser desenvolvidas, né, quanto para atender o público-alvo, que são os indígenas.
porque a lei, um dos objetivos dela é que nos departamentos nos 12 departamentos, cultura, esporte, meio ambiente, tenha um atendente indígena, né? Os nossos documentos sejam, né, feitos na língua, ter a publicação dos documentos do município na língua. E a gente está caminhando, né? Não tem um cronograma, mas involuntariamente o município está criando ações, implantando ações para que a oficialização não fique só no papel. E uma das propostas, quando foi a oficialização, nosso secretário de Educação, Alex Barros, ele sonhava, né, em mandar todo o projeto para o Conselho de Educação, né? A gente não sabe como é que está esse processo, a gente não teve mais contato com ele, mas ele queria entrar com a documentação para ter a disciplina no município, a disciplina de língua memocré, né? Ou Kayapó. O Kayapó ainda, a gente identifica Kayapó também porque eles são muito conhecidos na literatura como Kayapó. Sem se identificar só, memocré, aí o povo, que povo é esse? Né? Porque foi recente que os indígenas começaram a estudar e começaram a se denominar, eles mesmos se denominar, quando eles conheceram o que significa Kayapó, né, em outras línguas. E aí, a gente está lutando, né? A gente espera que ano que vem a gente possa, o nosso grupo, junto aos indígenas, né, a gente possa estar conseguindo efetivar a lei de oficialização, né? Possa estar garantindo os direitos da educação, da saúde, tudo junto à oficialização da língua. Isso é interessante, vocês devem ter visto também que lá em São Gabriel da Cachoeira, depois foi feita a regulamentação da lei, né? Que a regulamentação da lei é uma outra lei, de novo aprovada na Câmara dos Vereadores, mas aí com o detalhamento, detalhamento de tudo que vai acontecer, quanto tempo na televisão a língua vai ser usada, quanto tempo nas rádios do município, como é que as igrejas vão ter que ter também cultos nas línguas, o comércio, como é que ele vai... Enfim, tem a oficialização, depois tem a lei de regulamentação e depois tem a implementação. E eu digo isso porque quando, por exemplo, você fala os documentos do município vão estar na língua, então é preciso prever como é que vai se formar um corpo de tradutores para traduzir. E quando a pessoa for traduzir, a pessoa vai notar que na língua muitas vezes não tem certas palavras. Verdade. Então é preciso fazer um processo de criação lexical, né, para que tenha todas as palavras técnicas na língua que vão permitir que a língua ocupe esses espaços. Então isso é um processo que sempre demora, né? Precisa prever com antecedência e ir fazendo devagarinho, porque cada processo desse demora um pouco. E cada processo desse é riquíssimo para o futuro da língua, e é riquíssimo para que a língua possa ocupar cada vez mais espaço, né? Que é um dos objetivos da própria lei, né? Bom, vocês mesmos consideraram, e nós sabemos que isso tem sido muito noticiado na nossa imprensa, que os povos indígenas estão sob um duríssimo ataque nesses últimos anos, né? Sobretudo de grupos econômicos que se articulam no Congresso Nacional com o nome de Bancada do Boi, da Bíblia e da Bala, e que tem promovido campanhas difamatórias contra os povos indígenas, tem assassinado lideranças, com invasões de terra, com grilagem, com muita queimada da floresta, que tem saído na imprensa internacional diariamente, né? Então, vou fazer uma pergunta difícil para vocês, mas importante nesse nosso contexto aqui, que é, como é que vocês acham que a política linguística e a luta pelos direitos linguísticos, no caso do povo Mbemocré, pode ser um instrumento, uma estratégia na luta dos povos indígenas, na sua defesa e na sua vida, né, nessa conjuntura tão difícil? Como é que a política linguística pode ajudar nesse processo? Eu vou ficar responsável, né, para responder essa questão e estaria junto com o Bepjá, só que, infelizmente, a internet dele não funcionou. Mas a gente conversou muito ontem e
ele gostaria muito de expor a situação que eles estão vivendo, né? Ele gostaria de falar, de fazer esse apelo até aqui nas plataformas, né, digitais, de dizer da ação que eles estão sofrendo com garimpeiros, com as queimadas também, que acabam prejudicando não só o meio ambiente, mas a saúde deles. Mas, infelizmente, não deu para ele estar conosco aqui, né? Então, professor, eu sei que a gente está vivendo dias sombrios, né? A gente percebe as ações do governo, que eu digo que é desgoverno, porque da forma como ele está agindo, é um desgoverno que ele está fazendo, né? E que ele não respeita os povos originários. Aliás, respeita pouco, as minorias ele respeita pouco mesmo, né? Mas a gente percebe que, em relação aos povos originários, a perseguição é muito maior, né? E eles que estiveram aqui desde o início, né? Eles que desbravaram aqui as nossas terras. Se hoje nós estamos aqui, foi graças aos Mebemocré, né? Ele mesmo falou isso para nós ontem, e a gente ficou muito emocionado dele contar do avô, do pai, que tem uma história aqui dentro do nosso município, né, de desbravamento, e que hoje estão sendo exprimidos, estão sendo, né, colocados, né, num lugar menor do que eles têm esse direito, né? Então, quando nós pensamos na lei de cooficialização, pode ter certeza que essa ação, que dentro da lei existem várias ações, nós sabemos da importância, professor, que essa política linguística tem para o nosso povo Mebemocré. Porque é a partir dessa lei que eles vão realmente ter mais visibilidade. Eles vão poder ter os direitos deles respeitados, o direito de ir, de vir, de conversar de forma qualitativa, né, com todos os órgãos do poder público, privado. Então, essa ação política é muito importante, sim, para o povo Mebemocré. Eu fico emocionada porque eu sou daqui de São Félix do Xingu, eu nasci aqui, né? Eu convivi com os indígenas desde criança. Meu pai tinha essa ação também, era missionário também, mas assim, ele sempre nos orientou a que nós respeitássemos os indígenas, porque eles realmente fazem parte da nossa história, assim como o povo originário mesmo. E a inserção da língua Mebemocré dentro do currículo, né, municipal de educação vai ser assim, um avanço enorme para diminuir o preconceito que existe entre não branco, não indígena, né, e os indígenas. Como o Bebja ontem colocou, que quando eles como chamam ele de Caiapó, não foram eles que colocaram, que deram esse nome de Caiapó, foi o Cubem, né, que é o branco. Não foi a intenção deles, né, o que eles sonhavam. Então, com essa lei de cooficialização, que é uma ação política muito importante para nós, para todo o povo Mebemocré, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito e que a gente vai ver direitos dos nossos indígenas aí mais respeitados, com certeza. E para isso, professor Givan, nós vamos precisar do apoio, de muito apoio. E precisaremos do apoio de todos os indígenas daqui do nosso município. Para isso, a gente vai mobilizar, fazer reuniões, né? Nós já temos bastante liderança, cacique com esse grupo, mas a gente precisa fortalecer cada vez mais. Nós precisamos do poder executivo para fazer acontecer, né, que as metas e as ações que estão na lei realmente sejam regulamentadas, né? Nós vamos lutar para que isso aconteça, que sejam efetivadas. Precisamos do apoio do Legislativo, que já nos deu um grande apoio, né, oficializando a língua, através da Lei 571/2019,
mas a gente vai precisar de muito mais deles, né? Que essa lei não fixa no papel. Precisamos também de orientação do senhor, que tem uma grande caminhada aí a favor da luta dos povos indígenas, né? A favor da língua, que seja respeitada a língua dos povos indígenas. E a gente pôde conhecer a sua história e nós ficamos muito felizes com isso. Precisamos do apoio da professora Marília Pacó, como coordenadora do Profilíngua, como uma professora que luta pela causa indígena, que a gente pôde conhecer a história dela também, indo lá para o Solimões, fazendo um trabalho maravilhoso como linguística lá dentro. Precisamos do apoio dos nossos professores do Museu do Profilíngua do Museu Nacional, e em especial aqui eu quero deixar o meu agradecimento à professora Marci por ter proporcionado esse momento tão importante aí para o senhor, para que a gente pudesse mostrar a importância que essa lei tem para nós. Acho que o Vicente quer fazer uma contribuição também. Sim. Então, me permite a palavra rapidinho, porque como o BEPJA ele não pôde participar, né, e eu só falei uma vez, eu queria deixar também minhas considerações das considerações, que o Júnior vai já fechar aqui o nosso trabalho, né? Mas eu queria deixar, assim, enfatizar essa última pergunta que você nos fez, né? Em que sentido a política linguística ela nos ajuda, né? A essa questão do processo de cooficialização das línguas indígenas e tal. Na conversa que nós tivemos ontem com o BEPJA, ele mesmo, né? O próprio falante, ele deixou bem claro essa situação do reconhecimento que eles querem ser vistos, né, perante a sociedade. Eles não querem ser vistos como caiapó, embora a Gilcilene fale que a antropologia está lá impregnada na história, mas eu acredito que esse processo de cooficialização, ele veio para emancipar a língua, né, para libertar, né, da expressão de liberdade. Se eles querem ser chamados de Mebengocré, respeitemos a palavra Mebengocré e deixamos em desuso daqui a um tempo, uns 20, uns 30, uns 40 anos, vai entrar o Mebengocré como documento, como reconhecimento e tudo mais. Nessa conversa que o Beppe já teve conosco, eu fiquei até emocionado, quando ele disse que em outras situações, em outros parentes, tem lá o registro de fulano indígena Mecranoti, fulano lá, porque o próprio documento, o próprio órgão que expede os documentos, que no caso são responsáveis não indígenas, eles acabam colocando o nome que dá aos indígenas, por aparência, como a questão do várias outras etnias, várias outras famílias, da mesma língua, como Timbira, o Crau, aí o Caiapó, eles não gostam de ser chamados de tal forma. Então, acredito que a política linguística ela vem também para dar esse empoderamento na língua, para dar esse fortalecimento e o principal de tudo, a liberdade de expressão, pela questão do preconceito. Eles sofrem muito preconceito aqui no município de São Pedro do Xingu, apesar de eles terem ganhando status, mas sofrem preconceito, como o Júnior relatou, né? Tem hotéis que não aceitam eles. Então, eu acredito que a política linguística ela é libertadora. Assim como qualquer política que existe, política social, política de inclusão, a política linguística ela é vital, a meu ver, né? Ela é vital, ela é para libertar mesmo, para estampar para a sociedade, estamos aqui, estamos vivos, estamos presentes, e esse grupo aqui de estudo, que viemos aí estamos formando, né, pelo Proflinge, é para isso, é para alavancar e fortalecer os estudos, né, a língua Mebengocré, né, que daqui a um tempo não vai ser vista como língua Caiapó. O Caiapó é uma variante, né, como o menino já deu parecer aí, o Klebs, né, é uma variante da língua, né, uma variável, na verdade, para ser identificada. Mas daqui a um tempo isso vai desaparecer, né, com esse processo de política linguística. Então é isso. E aí nós estamos aí nesse passo, né? Aos poucos o Mebengocré vai chegar lá na UFRJ, estamos ajudando ele para eles ocupar o espaço deles, porque a política linguística e a educação escolar indígena só se dá com eles. Sem eles não tem como acontecer. Muito obrigado. Certo. Eu que agradeço a participação de vocês, agradeço a importante informação que vocês passam para todo o Brasil sobre o processo de cooficialização da língua Mebengocré em São Félix do Xingu, inspirando, assim, outros municípios e outros povos indígenas e não indígenas que falam outras línguas brasileiras também, a oficializarem também, a se valerem
dessa estratégia de uma política linguística que revela o multilinguismo no Brasil. Né? Como eu disse no começo, o Brasil tem mais de 240 línguas e grande parte dos brasileiros não sabe disso. Muitos povos têm tido seus direitos linguísticos desrespeitados em municípios, estados, por conta da nossa tradição monolíngue, né, da nossa tradição colonialista, ainda em português. Então, a contribuição de vocês para a divulgação, e eu aproveito para desejar a vocês todo sucesso, para desejar aos falantes da língua um grande futuro, com todas as preparações que vão ser necessárias para que a língua seja forte no futuro, que ela ocupe lugar na internet, para que ela ocupe lugar na sociedade da informação, na política do município, na produção de conhecimento, né? E espero que as instituições todas possam dar sua contribuição. Queria agradecer também à equipe do IPOL, que criou essa plataforma e essas séries para discutir política linguística. E aproveito para finalizar, para convidá-los todos para o dia 20 de outubro, no mesmo horário, 16h30, assistirem o programa número 3 da série Línguas e Políticas, que vai ser com a professora Marlene Rabut, da Pontifícia Universidade Católica do Equador, e que vai conversar com a doutora Rosângela Morello, coordenadora do IPOL, sobre oralidade e modernidade das línguas indígenas equatorianas. Um tema que também tem a ver com o futuro das línguas, que é a preparação das línguas para o mundo contemporâneo. Muito obrigado, então. Um abraço político-linguístico para todo mundo e muito sucesso na caminhada. Resistência, sempre!